Ah, você tem que virar ao contrário, pô. Não, mas Assim, aqui, ó. É? Pronto. Ah, tá. Só virar a câmera, que eu coloquei ela ao contrário. Mas é a mesma coisa, tá vendo? É? Legal. Fica invertido depois, mas tudo bem. Tirar meu lápis daqui. Não tem muito. É o versículo, acho que pode ser o versículo. Quem João vai? 7. João 7. João 7 hoje. A gente já começou no João, já estamos no 7. Acho que Vocês ficou... estão então assim. Você pegou o livro de João do começo. Do começo, do capítulo 1. Aí capítulo 1 a gente estudou, capítulo 2. O mais extenso foi o 6º, que é o cume do Evangelho de João, né? E a gente demorou bastante porque ele tem muitos detalhes, a gente fez 3 vídeos. Depois passa os vídeos para ela. Né? Tem a página no Facebook, não sei se você tem Facebook, então tem transmite ao vivo pelo Face. Né? A gente tá ao vivo agora. Tá ao vivo. Tá ouvindo? Tá ao vivo, alguém já deve estar assistindo ou não, mas enfim, fica lá depois, né? E eu posto depois no YouTube também, né? Eu tenho a página. O sexto, ele foi bem extenso, ele tem 3 vídeos, 3 aulas que a gente não conseguiu numa. Então, foi. Então assim, eu tenho vários livros em casa. O Janó já foi em casa, tal, as pessoas aqui já foram em casa. E sabe que eu tenho uma biblioteca, porque eu fiz filosofia, sou formado em filosofia e depois eu fiz teologia. Né? E aí, então, ou seja, eu tenho como base eu estou usando esses. Hoje eu estou usando esses 2 aqui para esse evangelho, capítulo de hoje. Mas eu já trouxe outros. Esses aqui sempre estão juntos. Deixa eu evangelho de João. João, agora volta aí quieto pro 7. Todo mundo achou o 7? Espero que você goste e que venha fazer parte da família aqui. Vamos fazer parte. Quero começar fazendo uma leitura deste livro aqui. Isso, porque vai falar um pouco sobre a festa das tendas, né? Como vocês já viram o vídeo, tá no grupo. Mas de todo modo eu acho que é importante até para o pessoal que está em casa, de repente, escutar e ver. Então aqui sobre o episódio do capítulo 7. Eu vou ler aqui, né? A base, ó, por exemplo, o comentário bíblico, tá? Tem 3 comentários. O ambiente desse capítulo é a festa judaica das tendas, ou das cabanas. Sukkot, em hebraico. Festa anual do outono, de ação de graças pela colheita, pelos milagres históricos do êxodo, da água e da coluna de fogo. Água, coluna de fogo, tudo isso aqui é uma imagem de Deus, está se remetendo ao próprio Pai. Né? E aí a gente vai entender, quando a gente começar a estudar o Evangelho, que a festa encerra com a presença de Jesus. Por isso que tem uma grande discussão da comunidade joanina. Mas eles não entenderam que a festa acabou porque Jesus está, né? Ou seja, o motivo da festa está aqui. Só que a gente ainda prefere ir para a festa, por isso a gente vai ver isso aqui na leitura. 2 aspectos característicos dessa cerimônia de 2 semanas de setembro e outubro influenciaram no texto. É isso que a gente vai estudar do Evangelho. Diariamente era batizada na água da piscina, era trazida da água da piscina de Siloé para o templo, onde era derramada sobre um altar, enquanto eram recitadas orações pela importantíssima chuva do inverno. Então essa festa tinha lá o templo, né, as tendas, tinha a cabana, e aí lá eles colocavam, tinha um altar e eles ficavam derramando água sobre o altar, que é uma forma simbólica deles trazerem as chuvas de inverno, que era o que dava frutos depois, que era o que eles estavam festejando. Né? Lembrando que a festa das tendas, eles começaram lá no Egito, quando eles saíram do Egito, tudo, que eles estavam seguindo lá pelo deserto, e aí eles viviam em tendas. Então, quando chovia que tinha alimentação, eles festejavam. E daí surge uma pergunta que a senhora já me fez um tempo atrás sobre a questão do dízimo. As primícias, os 10% que era dado de primícias, era dessa festa. Que eles tiravam o alimento e davam para aqueles que não tinham condições de comer, por exemplo. Então, daí surgiu a ideia de dízimo.
totalmente aversa do que a Aí gente tem surgiu hoje. a ideia do dízimo. Exatamente. Dessa festa, então, que tirava-se alimento para poder alimentar outras pessoas. Mas enfim, então eles faziam essa festa até hoje, né? Os judeus fazem, como vocês viram no vídeo que eu mandei no grupo do WhatsApp. Até hoje eles celebram, porque eles ainda estão esperando o Messias, né? Que é o Cristo. Mas enfim. Aí aqui a gente vai ter uma comparação dos irmãos de Jesus, que são a família mais próxima, e é os parentes de Jesus mesmo, primos, tios, tias. São a família que não aceitavam que ele fosse o Messias também, porque eram da tradição judaica. Né? Jesus nasceu no cunho judaico, ele era judeu, ele seguia a tradição e a religião judaica. Então, só que ele era o Senhor que veio. Só que mesmo assim as pessoas não aceitavam que fosse ele, até porque conheciam ele, o que a gente vai ver até no Evangelho de hoje. Então a gente tem essa questão dos irmãos. O capítulo 7 e o 8 devem ser lidos juntos, assim como lá atrás, lembra no quinto? O quarto e o quinto fazia sequência, depois o quinto para o sexto, do sexto o sétimo, lembra que eu falei que é o comentário aqui? Na verdade o Evangelho de João ele é uma sequência, né? Só que essa sequência às vezes parece que não tem muito nexo. Essa falta de compreensão nossa do nexo é exatamente o mistério teológico que João quer colocar. E por que ele coloca? Por exemplo, nesse capítulo do 7º e do 8º, eles estão questionando se Jesus é o Cristo. A grande questão toda do evangelho, desses dois capítulos é exatamente isso. Jesus é o Cristo? Eles estão discutindo. A comunidade joanina, lá, aquela primeira comunidade do século 100, está questionando Jesus, esse Jesus que está sendo narrado para nós durante a história, né, que já faz 100 anos dele, ele é o Cristo que Deus prometeu que viria e tal, mas esse Cristo não veio do jeito que a gente queria. Os judeus colocando isso, né? Tanto que neste momento do evangelista aqui, historicamente falando para vocês, é o momento que há a questão da diáspora judaica. É quando o judeu ele é expulso do templo judaico e aí ele começa a formar uma nova comunidade que aí vai se chamar depois futuramente cristianismo, né? Cristãos. Mas é isso aí. Então ainda tem algumas coisas aqui, mas depois a gente vai fazer uma leitura desse outro livro aqui, que já vai falando diretamente do Evangelho. Né? Então o Evangelho de hoje ele também é complicado, porém ele não é tão denso quanto o capítulo 6º, que a gente já estudou, que a gente viu que cada vírgula é um mistério, né? E esse aqui já não é tão complicado quanto o capítulo 6. E o 8 depois vai fechando. Né? Vamos entrar então na Bíblia, mesmo, propriamente dita, e aí depois a gente volta aqui. O livro é cheio de mistério, hein? Muitos. E assim, é interessante que por mais que eu já tenha estudado, por mais que eu vou estudando cada vez que passo, toda vez eu vou estudando uma... Hoje eu me deparei com uma coisa que eu não tinha percebido antes. E eu fiquei naquilo, eu fiquei curioso. E eu não consegui achar. Eu até me coloquei em estado de oração. Eu falei, eu preciso saber qual que é essa verdade para mostrar para os seus filhos. E mostra. Aí depois de estudar, entender, compreender, pegar esse livro aqui, ler e tal, aí que é tão simples e a gente pensa que é tão... é porque é mistério. Você não tinha passado por ele? Não, já tinha visto, mas sabe um detalhe, uma palavra que você não percebe? E eu percebi, depois a gente vai até entrar nela e a gente vai estudar ela legal. Vamos começar então o capítulo 7, versículo 1. Quem pode começar a fazer a leitura? Marcha. Começa você. Você gosta de ver, Marcha. Suzana também. Pode ser a Suzana também, que começou e se sentir à vontade. É que cada um lê um pouquinho. Jesus é sinal de contradição? É isso? É o capítulo 7. Aqui? Por exemplo, aí já começa uma coisa diferente, né? Aqui o meu título vai diferente. Cada título vai ter um título diferente. E eu já disse isso lá no começo das aulas, no primeiro encontro. Qual foi o grande problema? As nossas traduções. Né? Que é uma Bíblia diferente da outra, né? Mas a é isso. tradução. O que não é problema nenhum. Os mistérios de Deus, independente da tradição. Se queria que ele tivesse muito calor, queria que ele tire a luz. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Marcha? Jesus é sinal de contradição. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele evitava andar pela Judéia porque os judeus queriam matá-lo.
Entretanto, a festa judeia das tendas estava próxima. Então os irmãos de Jesus lhe disseram: Tu deves sair daqui e ir para a Judeia, para que também teus discípulos possam ver as obras que fazes. Quem quer ter fama não faz nada às escondidas. Se fazes essas obras, mostra-te ao mundo. Só uma parada aqui já, vamos parar. Olha que interessante aqui já, né? Os irmãos de Jesus, como eu já disse, são os parentes mesmo mais próximos, né? Que antigamente os judeus ele tinha muito essa questão de chamar até mesmo um amigo muito próximo como irmão. Então eles tinham essa... isso faz parte da tradição judaica. Tanto que eles se chamam irmãos, né? Os judeus todos se consideram como um único irmão, mesmo lá. Isso faz parte da doutrina deles, da tradição histórica deles. Só que os irmãos mais próximos, as pessoas mais próximas, aquele amigo mais próximo, era meu irmão. E é interessante que, olha só, qual que é o parecer aqui que já começamos a entender? Está tendo uma questão assim, Jesus quer ser conhecido pela mentalidade do judeu daquela época, pela mentalidade do judeu daquele tempo, que está próximo dele, dos seus parentes próximos. Tipo assim, ele está fazendo isso para se aparecer. Mais ou menos isso. O que não é o que a gente vai entender. Né? Jesus ele não faz isso para se mostrar. Tanto que ele vai falar dele depois aqui, ele fala que se alguém dá testemunho de si próprio, é bom esse testemunho. Né? Ele vai falando isso. Mas é como que é interessante. E aí esses que estão próximos falam assim, olha, vai para outro lugar, vai lá para mostrar para o mundo que você... Porque você faz esses milagres. Então vai mostrar. Só que eles não querem que ele vá para eles realmente ser o Messias. Eles estão tentando desafiar Jesus Cristo. Tanto que diz aqui, né? Quem quer ter fama não faz nada às escondidas. Exatamente. Se fazes essas obras, mostra-te ao mundo. Na verdade, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Jesus disse: o momento certo ainda não chegou para mim. Para vocês, qualquer momento é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês, mas o mundo me odeia, porque eu dou testemunho de suas ações. Isso, vamos aqui outra coisa também interessantíssima, né? Jesus, ele já começa aqui nessa fala de Jesus, se coloca no lugar da luz. A luz mesmo, visível. Só que aqui é uma luz mais, assim, teológica, vamos ver isso. Porque Jesus está se colocando aonde? No lugar do próprio Pai. Porque lá no Egito, quando era de noite, por exemplo, existia uma coluna de fogo que conduzia o povo para continuar caminhando. Essa coluna de fogo é a imagem de Deus. Então Jesus aqui, ele é Deus presente, só que eles ainda não perceberam. E é esse Deus presente falando assim, olha, eu sou a luz. Só que eles ainda não estão compreendendo. Então é o ponto que Jesus já começa nessa fala, capítulo 7, já começa a ter esse atrito com aquela comunidade judaica. Quer continuar? Qual versículo que você falou isso? No 7. Vai começar o 8 agora. Só uma coisa aqui, não, você vai ler o 8 ainda, que eu já ia falar do 8. Tá na festa agora. Vamos lá que agora começa a entrar um desafio que eu não tinha percebido antes. E vocês vão entender também. Vamos lá, 8º. Subam para a festividade. Eu ainda não vou a essa festividade, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Assim, depois de lhes dizer essas coisas, ele permaneceu na Galiléia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festividade, ele também subiu. Não abertamente, mas em segredo. Aí, vamos parar. Que é aqui que está o grande X que eu falei para vocês que eu não tinha percebido isso em outros estudos anteriores. Olha como que é interessante. Jesus ele fala, né, para eles lá, vai, ó, porque eles estão ainda, né, vamos subir para a festa das tendas. Só que lembra que eu falei no começo que o próprio livro nos retrata que a festa já acabou porque Jesus já está presente. Ele é o significado da festa. E aí só que o povo faz? O povo começa assim, vamos ter que ir para a festa. E aí ele fala, então vai vocês para a festa, eu não vou porque a minha hora não chegou.
Ou seja, o cumprimento de Jesus, a cruz ainda não aconteceu. Mas ele já está falando que, já está anunciando que ele é aquele momento. Aí depois interessante que fala que ele vai ao culto. E eu comecei a pensar, o que seria esse oculto? Como que alguém vai para uma festa e não é percebido? E aí que eu vou jogar para vocês agora. Porque foi onde eu me deparei na minha dúvida, na hora que eu estava estudando isso aqui hoje. Como que vocês entendem que Jesus, ou qualquer pessoa, vamos trazer isso para o nosso lado humano, vai para algum lugar, mas oculto? O que isso significa? Ele não ficou muito à frente, ficou atrás, não muito destacado. O que mais? Deixou ser percebido, né? Ficou no meio da multidão, Não ficou, né? para não chamar atenção. Quer colocar alguma ideia? Coloca porque... Não. É complicado, né? Igual você falou, qualquer pessoa vai pra festa e não é percebido, né? Fica escondido, não sei. É curioso. Acaba sendo até curioso isso. Moça, né? que eu... Não? Mas é isso mesmo, é interessante, porque no comecinho aqui os irmãos estão falando o que para ele? Vai manifestar-se ao mundo. E ele fala, não chegou a minha hora. E ele vai para a festa e ficou oculto. Ou seja, ele não fez nenhum milagre, ele não realizou nada nessa festa. Ele só estava presente na festa como qualquer outra pessoa. Porque antes, no capítulo 6, ele já realizou um milagre, lembram? Da multiplicação de pães, tudo mais que a gente estudou, demoramos acho que três encontros para falar sobre o milagre, que foi o grande milagre do capítulo do Evangelho de São João. O grande milagre já tinha acontecido, só que não tinha acontecido ainda na plenitude. Qual que seria a plenitude? Qual que foi a plenitude? Depois foi a cruz e a ressurreição de Jesus. Então a hora não chegou ainda. A manifestação que eles estão falando aqui, vai lá, manifesta para o mundo, é exatamente isso. Só que eles ainda não conseguiam entender que a manifestação de Jesus só se daria pela cruz. E aí ele vai para a festa e fica lá de boa, em silêncio, ouvindo o que estão falando dele. Porque na festa a gente vai ver aqui que há um auê, tem gente falando dele, ele só está lá escutando. E aí, quando eu tinha lido isso aqui, porque quando eu lia antigamente e estudava essa questão do oculto, eu entendia de outra forma, mas não, esse oculto é exatamente isso, que ele não realizou milagre nenhum nessa festa. Foi o único evento, então, que eu vi que Jesus está presente, que ele não faz nada. É claro, ele vai debater com quem está ali, tal, que vai conversar, tal. A gente vai ver várias cenas. João, os escritores aqui colocaram várias cenas. Como eu já falei para vocês, o livro de João é um grande quadro, é uma pintura. Então, assim, tem várias cenas nessa imagem. Só que aqui é o único momento que ele não faz absolutamente nada. Ele dialoga somente. Ele não realizou nenhum milagre, ele não curou ninguém, ele não fez nada nesse evento. Nada, nada, nada. Tem bastante a ver com o que você falou, o que essa festa representava. Exatamente. E aí que é interessante, porque a festa é ele, né? Só que eles não entendiam. E aí, só que ele só vai se manifestar isso depois. Quando ele morre e tal, que a gente vai ler isso mais pra frente, quando for a crucificação de Jesus. Que aí ele manifesta a glória dessa festa, que ele manifesta a glória daquela multiplicação do capítulo 6 que a gente leu, que ele é o pão da vida, que ele manifesta tudo, que ele se manifesta ao mundo. Se tiver indo legal, vocês dão uma, né? Se tiver alguma dúvida também, pode levantar dentro dessa temática aqui que a gente está estudando. Pode dar continuidade. Quando a festividade já estava no lugar. Calma aí, só um momentinho aí, uma ocupação. Tá. Então, lá no versículo 14. Quando a festividade já estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e diziam: como é que este homem tem tanto conhecimento das Escrituras, se não estudou nas escolas? As escolas aqui que eles estão falando exatamente aquela escola que tinha dos sacerdotes daquele tempo. Já tinha naquela época? Já, não era como é hoje. Mas era assim, os sacerdotes do templo, eles
um filho de um judeu, ele era eleito pelo seu pai para ser o sacerdote. Não era porque eles queriam ser, não. Não era vocação. Eles iam porque o pai mandava, porque era questão de ser império isso aqui, eles faziam parte. Então, dentro lá, eles tinham estudo das escrituras antigas. Então, aqui, na verdade, qual que é o impasse aqui dessa questão do... Jesus, ele é o novo que está se mostrando em comparação com o que já se passou. Então, por exemplo, como eu já falei para vocês, os judeus, eles têm o quê? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós temos. E eles estudam até hoje o Pentateuco. Eles são focados no Pentateuco. Mas Jesus não, Jesus é o novo. Então, isso aqui por isso que a gente ainda fala que é o Novo e o Antigo Testamento, ou o Primeiro e o Segundo Testamento. Na verdade é por causa disso, porque Jesus é esse novo que se manifesta. E aí Jesus, ele está se manifestando ao povo, ele está se mostrando àquele povo. E aí eles ainda estão focados ainda onde? Naquele que passou, lá ainda no livro de Gênesis, no livro de Deuteronômio, no livro de Levíticos, no livro de Números, né? Falta qual, que eu nem lembro lá. Que eu falei assim, chutei. Mas eles estavam focados naqueles livros. E Jesus está se colocando uma nova etapa. É um novo começo. Então é isso aqui, é essa escola que eles estão falando. Ele não estudou aqui, ele não sabe disso. Só que Jesus, ele sabia. Porque ele estudava, ele tinha... Por exemplo, tem um momento lá que ele vai para a sinagoga e fala que o que está lá no Isaías se concretizou, que não é nesse evangelho. Mas Jesus, ele sabia, ele tinha estudo também. Não era 100% analfabeto, como está se falando aqui. Mas ele não tinha estudo que se tinha daqueles sacerdotes daquele tempo. Só que ele está vindo com uma coisa nova. Ele é o novo que se apresenta. Dúvidas? Não. Vamos lá, então. Agora ele falando sobre a doutrina. Então Jesus lhe respondeu: o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá se aos ensinamentos são de Deus, ou se que falo se origina de mim. Quem fala as suas próprias ideias procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que me enviou é verdadeiro e não há injustiça nele. Moisés lhe deu a lei. Não deu tipo interrogação. Moisés lhe deu a lei. Não deu? Mas nenhum de vocês obedece à lei. Isso, vamos parar aqui. Aqui, como que é interessante. Jesus está falando aqui que a doutrina que ele está passando não é ele que fala por ele próprio, mas é por vontade do Pai. Então, ou seja, para nós examinarmos aquele povo lá naquele tempo, examine se o que eu estou dizendo é por mim mesmo ou se é Deus que me coloca. É isso que ele está falando. E aqui ele já começa a questionar o próprio judeus. Ele, olha, Moisés não deu a lei, mas vocês não agem como a lei. Por quê? De novo, eles estavam questionando sobre a autoridade de Jesus. E qual que seria essa autoridade de Jesus? Uma autoridade nova, algo novo que está se apresentando à comunidade. Mas espera aí, o antigo. E aí Jesus ele, então volta lá atrás, em Moisés. Fala, olha, Moisés não foi ele que deu a lei? Apesar que não é ele que criou a lei, é isso que a gente ainda vai ler. Mas ele não criou a lei, mas ele herdou e deu a lei a vocês. E vocês não cumprem a lei. Então, tipo assim, mais ou menos essa seria a lógica. Se aquele povo não cumpria a lei que era dada, como que eles queriam questionar sobre a autoridade de Jesus? E aí ele vai usar um exemplo aqui, que depois mais pra frente ele vai falar, eu só disse uma coisa. E com essa única coisa ele já desconstruiu todos os argumentos dos judeus. Né? Vamos dar continuidade? Lê aí, Marcos, por favor. Lê você, lê. Lê outro, lê você, moça. Lê Qual que é mesmo? É o É o 20, né? 20. Isso não Lê o 19 antes, porque a gente tem uma parte que faltou ainda do 19. é melhor ler nessa Bíblia dele, que daí eu sigo a mesma que essa daqui vai bem pra uma outra. É, até bom, ele outras Não que a tem. gente vai. É que ela é bem diferente mesmo. É o 19, né? Eu leio. 19. Moisés lhe deu a lei. Não deu? Mas nem
Nenhum de vocês obedece à lei. Por que procura me matar? A multidão respondeu: Você tem demônio. Quem está procurando matá-lo? Em resposta, Jesus lhe disse: Realizei uma só obra e todos vocês estão surpresos. Então considere o seguinte: Moisés deu a vocês a circuncisão. Não aquela que tenha vindo de Moisés, mas sim dos antepassados. E vocês circuncidaram um homem no sábado. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada por vocês, estão tão irados comigo por ter se curado completamente um homem no sábado. Aí está a grande questão. Olha só como que é interessante. O que está tendo aqui? Estão questionando a autoridade de Jesus, como eu acabei de falar. E ele vai falar o quê? Olha, Moisés que deu a lei, não que ele deu, mas ele recebeu dos antepassados, ele recebeu dos patriarcas. E vocês não praticam, porque vocês não circuncidam no dia de sábado. Por que acham ruim quando eu curei o homem lá atrás no dia de sábado? Olha como que é pequena a mentalidade do judeu naquele tempo. Era permitido, porque primeira coisa, o sábado era a lei máxima do judaísmo. Então, ou seja, dia de sábado não se pode fazer nada. Circuncidar é cortar o negócio do tudo. É cortar aquela pelinha lá. Sim. Fazer aquela cirurgia que é feita. Eu já mandei um vídeo uma vez de fazendo isso num bebê, lembra? Sim. Eu mandei o vídeo pra vocês E a verem. lei fala que não é pra fazer nada, né? No sábado não se deve fazer nada, somente culto a Deus. Ah, E eles faziam o quê? Isso aí é uma cirurgia. De certo Sim. modo é uma cirurgia, é um processo cirúrgico. E olha como que então é. Então uma circuncisão que era feita no sábado, por eles podia ser feita. Mas curar um homem, como aconteceu lá no capítulo 4, se eu não me engano, não podia. Não podia. Isso aí eles estavam criticando Jesus. Uhum. Então Jesus está mostrando para eles que eles são contraditórios. É muitas vezes, aí voltar agora para o nosso paralelo, para a nossa realidade. Muitas vezes nós somos assim, né? Porque a gente, em religiões diversas, aí a gente está dentro de uma, não pode isso, não pode aquilo, tal. Mas fazer o bem que a gente precisa, a gente não faz, às vezes. E é exatamente o que ele está colocando aqui para aquele povo e coloca para nós hoje. Então, peraí, então quer dizer que circuncisar pode. Um processo cirúrgico. Pode fazer outro dia, qualquer momento. Que era para ser feito Naquela época nem anestesia existia, né? Não, até hoje não usa anestesia, corta direto. É. É porque aí que tá, também tem que sentir a dor. Essa dor faz parte desse processo todo deles lá. Mas hoje também é assim? Ainda hoje é feito desse jeito. Só que hoje em dia, eles só fazem nos bebezinhos, né? Porque quando o bebê já nasce, o menino, ele já faz já pra não ter problema. Tanto que aquele vídeo que eu mostrei, o bebê começa a chorar, espernear, então eles fazem. Imagina a dor, né? Até porque essa dor, essa briga, é o que Paulo vai ter na carta dele, na verdade, quando ele está lá em contato com os apóstolos de Jesus sobre essa questão da circuncisão. Porque ele fala, vai circuncidar um homem adulto? Exatamente por isso. Uhum. Então Paulo vai entrar aí nessa briga e tal. Mas agora o foco não é nem a circuncisão. Jesus ele usou isso para comparar com aquele povo e falar, olha, vocês estão sendo hipócritas, falando que não pode realizar no dia de sábado, mas vocês realizam coisas no dia de sábado. Pior assim. Entendeu? Então, tipo assim, opa, olha como que é as coisas. E aí, vamos lá, que agora começou a entrar no discurso, né? 24, né? Isso. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Aí, que olha como que é interessante. 2 pontos, né? Aparência e justiça. É mais justo curar uma pessoa ou é mais justo só fazer uma circuncisão para mostrar que aquela pessoa nasceu naquela religião? Então, aí que... Vamos lá do 25, porque agora começa o discurso aonde começa a questionar se Jesus é ou não é Cristo. Como eu já expliquei para vocês aqui na outra ocasião, o que significa essa palavra Cristo. Vamos lá, 25. Quem vai ler? Algumas das pessoas de Jerusalém diziam, não é este aquele a quem procuram tirar a vida? Todavia, ele que fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Opa, parou. Aí uma perguntinha aí. Repita de novo essa parte, por favor. Porventura, reconheceram de fato as autoridades
que ele é o Cristo? Olha aí como que é. Os próprios judeus estão questionando se os outros judeus reconheceram ele ser o Cristo. Nesse capítulo aqui nós temos 3 perguntas. Tem 3 colocações se ele de fato é o Cristo. Por que tem 3? Porque exatamente esse capítulo, o objetivo teológico de João aqui é fazer essa questão, trazer à tona. Esse Jesus que a gente conhece, que foi falado aqui, nosso irmão aqui, nossa, está manifestando, você é o Cristo? É aqui o objetivo, que vai ser respondido lá na frente, não vai ser respondido hoje também. Né? Como eu disse, o 7º e o 8º tem que ser lido juntos. Né? Mas aqui começa a primeira pergunta. Né? Será que essas autoridades reconheceram que ele é o Cristo? E vamos lá que ainda tem mais 3 perguntas dessa. Mas este não sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Olha o grande paralelo aí. Eu lembrei agora de uma outra passagem que Jesus fala assim, um profeta só não é aceito na sua própria casa, na sua própria família. Né? É muito interessante isso, porque é o que está acontecendo aqui agora. Os judeus que estavam com Jesus, que viviam com Jesus, que acompanhavam Jesus diariamente, via tudo que ele fez. Toda hora estão falando assim, mas ele não pode ser o Cristo, porque a gente sabe de onde ele veio. Ele veio daquela família lá de Nazaré, ele, né, e tal. O pai dele é o José, a mãe dele é a Maria. Tipo, nós conhecemos. Ah, olha, a Maria, minha prima, né, tipo, ela gerou esse aí que está se dizendo que é Cristo. Como pode isso? É isso que está acontecendo. É essa dinâmica que está acontecendo aqui. Bora? Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou. E vós não os conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém me deitou as mãos. Isso, rapidinho. Olha aqui que interessante esse discurso. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando diretamente do Pai. E lembra do capítulo 1? Olha só, acho que esse aqui é o 4º enquanto a gente volta para o capítulo 1 de João, né? Não sei se vocês já perceberam. Capítulo 1, o que diz? No princípio, estava com Deus, e o verbo era Deus, e se encarnou no meio dos homens. E aqui de novo ele está falando o quê? Olha, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. No entanto, não vim por minha própria vontade, mas daquele que me enviou lá atrás. Daquele que me enviou. Aquele que lá atrás me fez, me gerou, que me enviou. Está falando do quê? Do Pai. E eu vim de junto dele. Eu vim do princípio. Jesus está falando isso. Aqui, mais para frente, eles vão falar, vai ter uma discussão também com os gregos, né? Por quê? Porque os gregos estavam todo momento estudando e buscando, como eu fiz filosofia, qual que é o grande princípio da busca grega? É saber o princípio da origem das coisas. E aqui Jesus ele está o quê? No mundo judaico falando que ele é o princípio de todas as coisas. Jesus é o primeiro e Jesus é o último. Né? Como o próprio João diz no livro de Apocalipse, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio de todas as coisas. É o primogênito da criação de Deus. Né? De tudo. Então, exatamente, é isso que ele está falando para aquele povo. É isso que ele está começando a querer mostrar e provar para aquele povo. É claro que, para essa comunidade joanina que está seguindo, ele 100 anos depois. É isso que João está trazendo. Essa ideia teológica que João está trazendo para esse povo. Né? Lembrando que 100 anos depois da morte e ressurreição, depois de todos os eventos, depois de todo o evento, que essa comunidade começa a se reunir para estudar esse homem. Então, por isso que tem esses atritos. Mas ele, como pode ser? Nós conhecemos. De certa forma, é até assim, compreensível essa dúvida né, desse povo aí. Porque, assim, se, digamos, aqui no meio de nós, assim, do nada, enfim, quem tem uma convivência diária, né, digamos, das minhas irmãs, do nada ela tem esse destaque, ela entendeu? Poxa, eu durmo com ela, acordo com ela, por que não eu, por que ela? Então, assim, sim, lógico, isso tudo que Jesus foi tudo predito antes. Eles têm esses estudos, eles têm esse conhecimento, né?
Então, assim, só que é difícil dele aceitar, mas de certa forma é compreensível, né? Porque, como você falou, né? Isso acontece hoje, né? É isso que você está falando, é isso mesmo. Você compreendeu, tá compreendendo. Mas isso acontece muito também na nossa vida hoje em dia. Quando, de repente, alguém se dá bem, por exemplo, sei lá, qualquer fator na nossa vida é exatamente isso. Mas por que fulano não ciclano? Por que ele merecia, por que fulano não merecia? Por que ele não eu, porque eu, porque... Exatamente é o que eles estão tendo, essa confusão. Só que não é aceitável por eles, porque eles têm o conhecimento que estava para vir uma pessoa com tudo isso, que ia ser dessa forma exatamente como Jesus está sendo. Eles queriam um Jesus diferente. Enfim, eles queriam que fosse diferente do que está escrito, porque assim, Jesus está fazendo exatamente o que foi predito, né? Porque cada coisa que Jesus faz já foi predito antes. Mas aí é interessante a gente trazer para a nossa realidade, porque quando a gente às vezes pede um milagre, a gente quer que seja do nosso jeito. Seja na hora, né? E seja na hora, seja do meu jeito, na hora, do jeito que eu quero. E nós temos muito disso. E às vezes não, ele quer... Igual lá no curso, né, que a gente estuda, e aquela moça lá que vende lanche lá embaixo, lá que esqueci o nome dela. Uma vez lá, ela falando de uma parente que estava com uma doença e tal, acho que chegou a morrer, parece, faleceu. Mas ela veio perguntar pra gente, porque a gente faz um curso, né, que tem a ver com a área de saúde. E aí, na hora que ela começou a falar, lá a gente tá pedindo para Deus curar, que não sei o que. Eu não sei se estava perto desse dia. Eu falei para ela, olha, às vezes a gente pede para Deus curar, mas às vezes a cura que Ele quer dar não é essa física. Às vezes a cura dela seja até mesmo a morte para ela sair dessa dor. E a gente não compreende isso. Aí ela parou, é verdade, você está falando uma coisa que eu não tinha pensado. Mas exatamente porque a gente quer que seja do nosso jeito. E Jesus, ele veio para ser totalmente diferente. Ele veio totalmente mostrar uma outra ideia, uma outra versão sobre o que seria aquilo para aquele povo. E às vezes a gente quer que aconteça na nossa hora, do nosso jeito. Eu estou trazendo isso para a nossa verdade, né? Para o nosso tempo. Por exemplo, assim, a gente quer um milagre, mas o milagre já aconteceu, só que às vezes não é do jeito que a gente queria. Já pede para Deus para ganhar. Eu mesmo já quero ganhar na Mega Sena. Pois é, então. Mas às vezes Deus não te dá porque Ele sabe que se der, você vai fazer coisas que, com perdão da palavra, vai fazer cagada. Então Ele fala, não vai ganhar ainda, meu filho. Quando você não tiver juízo. Entendeu? E é bem isso. Jesus, ele foi totalmente diferente do que os judeus queriam que ele fosse. Assim como ele é totalmente diferente do jeito que nós queríamos que ele fosse. Porque, por exemplo, aí voltar para religiões. Todas as religiões vão falar de um Jesus, vai falar desse mesmo Jesus, só que com o seu olhar, com a doutrina, como eu falei. E dentro do seu olhar vai falar assim, olha, esse Jesus, ele faz isso, ele faz aquilo, ele age desse jeito, ele é assim, mas você tem que ser assim, você tem que ser sábio. Peraí, Jesus, ele não quer que a gente seja de jeito nenhum. A única coisa que ele quer é que nós creiamos nele, que a gente vai ver aqui no capítulo 7, que a gente já viu no capítulo 6, que a gente já viu no capítulo 5, que a gente já viu todos os capítulos até hoje. Quer só dar uma voltada crer. lá? Não, porque é muita coisa, né? Acho que não dá pra voltar. Mas assim, é só crer. Isso que eu tô falando, a gente vai ler no finalzinho desse capítulo 7. Ele fala, creia em mim, do jeito que eu sou. Esse Jesus aqui que vocês conhecem. E o povo naquela época não quer acreditar. Vamos lá? Acho que agora é o 30 e agora também dá uma lida e segura aí. Desse 30 que também tem uma coisa interessante. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. O que aqui está falando? O que o autor aqui quis dizer quando ele traz para nós? Ele está dizendo que a morte de Jesus, a crucificação de Jesus é uma coisa livre, entrega por ele. Por amor e sacrifício à humanidade. Por isso que aqui não conseguiram pôr a mão nele. Porque, vamos pensar, Jesus estava ali no meio da festa. Se a polícia naquele tempo, os guardas naquele tempo quisessem colocar a mão nele, colocariam. Só que até os próprios guardas, a gente vai ver mais adiante, vão lá para o templo e falam assim, ele não é o Cristo. Porque os guardas se conhecem. A gente vai ver isso. Então, ou seja, não chegou a hora dele. Tanto que quando chega a hora dele, ele fala que vai acontecer, ele vai lá, coloca a mão junto com o pão lá com o Judas, fala, vai lá meu amigo, vai lá, faz isso. Então, ele é inteligente, Jesus sabe. Então aqui por isso que fala que procuraram prendê-lo, mas ninguém colocava a mão nele. Por quê? Simplesmente a hora dele não chegou. É esse ideal teológico que o autor aqui quer colocar.
quando coloca assim, não colocar a mão nele, exatamente porque ele não se entregou ainda. Porque ele não iria se entregar nessa festa. Ele se entregaria na Páscoa, depois. E aí lembra que eu falei no capítulo 6, que a gente estudou sobre a festa das tendas, e a festa da Páscoa aqui está invertida? Exatamente por isso. Porque a Páscoa, e aqui ele teve 1 ano a mais de vida. Então ele viveu até a outra Páscoa. Passou a Páscoa, veio a festa da tenda, e aí ele ia morrer na próxima. Né? Isso aqui é só um cronograma, porque a gente também vai ver o Cromos aqui agora, daqui a pouquinho. O capítulo aí 7:25 agora. Quem? Opa, 31, desculpa. Agora eu percebi, eu olhei aqui. Versículo 31 do capítulo 7. Quer continuar? Pode ser, alguém, uma outra pessoa, eu. Deixa eu ler agora. Contudo, muitos da multidão depositaram fé nele e diziam: quando o Cristo vier, será que realizará mais sinais do que esse homem realizou? Aqui é a segunda pergunta do Cristo. Lembra que eu falei que nesse capítulo tem 3 perguntas? Olha que interessante. Aqui está dizendo que muitos daquele povo que viu essa cena acreditam nele e falam: mas será que o Cristo, quando vier, vai fazer mais milagres que ele? Então aqui é uma pequena parte, é um pequeno grupo que começa a identificar ele como Cristo e vai defendê-lo. Mas mesmo assim acha que ainda está para vir, né? Sim, mas aqui aqui é o princípio de uma crença, né? Eles começam a acreditar. Exatamente por isso que eles questionam. Se de repente ele não for o Cristo, mas viu outro, vai fazer mais milagres do que esse que já ele está fazendo? É essa a questão. Dá pra ver que estão começando a acreditar. Ele reconhece que ele já faz É milagre. impossível. Já é um caminhozinho ali já para acreditar, né? Os fariseus ouviram a multidão cochichando essas coisas a respeito dele. E os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guarda para prendê-lo. Então Jesus disse: ficarei com vocês mais um pouco, antes de ir para aquele que me enviou. Vocês procuraram, mas não me acharam. E para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí só um minutinho, olha que interessante. De novo vou voltar. Porque aqui, como eu falei, parece que não tem um nexo, né? Acabamos de ver que os guardas aqui em cima tentaram prendê-lo, mas aqui, ou seja, tentaram prender antes de mandarem eles? Não. Né? Aqui é só uma questão para a gente entender. E é como que é interessante. De novo ele volta a falar do Pai, ele volta a falar lá no princípio do capítulo 1 de João. Né? Eu vou para um lugar que vós não podeis ir, vocês não conhecem. Né? Então olha como que é interessante. Ele está falando o quê? Primeira coisa, ele está citando que ele vai morrer. E ele está falando: a minha hora ainda não chegou, por isso que os guardas ali em cima não puderam prender ele. Porque a hora dele ainda não tinha chegado. Então ele vai morrer, vai ser glorificado para voltar para o princípio, que é da onde ele saiu, o seio do Pai. Né? E aí isso aqui é muito interessante, porque toda hora Jesus está falando o quê? Que é por vontade dele. A crucificação, a salvação vai ser por vontade dele. Não é por vontade humana nenhuma. Isso aqui a gente estudou no capítulo 2, né? Capítulo 2 e capítulo 3. Toda hora está falando que não é por vontade humana. Não é por vontade dos judeus, não é por vontade do catolicismo, não é por vontade de evangélico nenhum, não é por vontade de budista, não é por vontade de nada. Não é por vontade de religião. É por vontade dele. E é ele que dá a salvação à humanidade. Ou seja, ele faz isso por amor, por obediência ao Pai dele, né? Por obediência. Na verdade, ele faz por Pai. Até porque ele não queria morrer. Lembra que a gente já estudou isso aqui? Tem o capítulo anterior, por isso que é uma sequência. Tem um momento que ele fala que ele não quer aquele momento. Mas ele vai por obediência ao Pai. Por amor. Porque ele é humano. Porque o sacrifício dele, esse ato que ele está fazendo, significa a salvação, significa nós estar vivo hoje, né? Lembra que eu falei para você sobre aquele amor livre lá em casa? É isso. Ele se coloca com liberdade para poder amar, e essa liberdade é tal ponto dele dar a vida dele. Só que ainda assim os judeus daquele tempo, é claro, não entendiam, e assim ainda hoje nós ainda não compreendemos direitinho como é essa história.
A gente entende, né, que Jesus morreu, mas como, por quê, tal, às vezes a gente deixa, não é que a gente deixa passar, é que a gente realmente não sabe. Mas olha como que é interessante. Então, todo momento ele está falando que é por liberdade, é por amor livre. Né? E aí que tá, eu volto de novo a falar, agora dando um paralelo a tudo que a gente estudou sobre a salvação do mundo. Este amor que é tão livre, como que a gente tem coragem de falar que uns vão ser condenados e outros vão ser salvos? Os escolhidos, né? É o que eu sempre falei, quando eu comecei a estudar teologia, antes mesmo eu comecei a estudar teologia, quando eu era só da comunidade, eu comecei a pensar comigo, mas se ele morreu só por metade, tipo, peraí, ele morreu em vão. Eu não morreria se fosse em vão. Agora, vou morrer para salvar o mundo inteiro, aí sim, opa, peraí, eu tenho, tipo assim, o objetivo foi alcançado. Agora, por nada, tipo assim, seria como se tivesse perdido mesmo a luta, perdeu a guerra. Mas não, ele não perdeu a guerra, ele venceu. Aí cabe aonde? De novo eu falo daquela questão, nós, que a gente vai ver aqui ainda, de novo, é o crer nele, é acreditar nele, é confiar em Jesus. A religião é boa, que nos ajuda a chegar no caminho. Religião, como eu falo, né? Buda uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele disse, eu não sou o caminho, eu sou a seta que indica a direção. As religiões são isso. Gandhi falou isso, também copiou de Buda, tá? Muitos falam. Só que aí que tá, Jesus ele é o caminho. Gandhi, você falou? Gandhi. Gandhi é um grande pensador indiano, né? Tal, mas eu só estou trazendo dessas religiões que a gente às vezes menospreza, porque é como que eles entenderam que caminho não era ali, mas tinha outro que, né, tal, que propriamente seria Jesus, mas eles não falaram Jesus abertamente. Mas tem outro, que o caminho é ele. E Jesus ele fala isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E às vezes nós não compreendemos. E é muito visível isso quando, por exemplo, eu fico muito chateado às vezes quando eu vejo nós colocarmos muita fé, eu já falei isso aqui, né, em outros encontros. A gente coloca muita fé, por exemplo, no copo por água abençoado pelo pastor, pelo padre, pelo papa, por qualquer um, porque nós mesmos temos autoridade de abençoar a água. Todo batizado tem, porque vem pelo batismo essa graça. Então a gente coloca nisso fé, sendo que não é nisso fé, mas é em Jesus Cristo. Porque, por exemplo, o próprio batismo que me dá autoridade, que dá autoridade para cada um, que é abençoar essa água aqui. Não é o batismo que dá essa autoridade, é o próprio Jesus, porque nós somos banhados na água dele, na água da salvação. Então, às vezes, eu fico muito chateado quando eu vejo que as pessoas não entendem isso, que é uma coisa simples de se entender. É difícil, né? É muito complicado, mas é simples de se entender, que é Jesus que opera o milagre. Aí é o lado ruim da religião. Que a religião prende. Mas Leva essa aprovação. assim, exatamente. Quem tá mais assim no dia a dia nas igrejas, tem mais fé e tal, anda buscando e tal, tem no seu ponto de vista, de um de vocês, tem a possibilidade de Deus ouvir mais? Deus ouve a todos em igualdade. As pessoas têm mais vínculo com Deus, tipo, mais obediente. O que é mais obediente? É seguir uma doutrina, uma religião, ou seguir os princípios que ele mesmo quebrou? Porque, por exemplo, aqui ele está quebrando a religião dele. Ele está quebrando o judaísmo. Nessa grande disputa aqui, qual que é a disputa? É em mostrar que ele está ali presente. E não é a festa que é válida. Porque qual que é o objetivo aqui dos judeus? É ir para a festa, é fazer a festa, festejar aquele momento. Mas aquele momento é ele. E é isso que eles não entenderam. Então, tipo assim, ser obediente à religião, à festa, é bom, nos ajuda. Só que deve nos ajudar a ir para onde? Trilhar os caminhos dele. E é o que, por exemplo, como que é o seu nome mesmo? Suzana. A Suzana acabou de falar. A religião, às vezes, é para nos levar a Jesus, mas às vezes nos coloca no trilho da própria religião. E é o que eles estão fazendo aqui. Então, por exemplo, quando você coloca essa questão de mas aquele que é mais obediente a ele. Peraí, o que é ser obediente a ele? É estar dentro de um núcleo religioso e seguir aquele núcleo religioso? Ou é você
ter a consciência de repente, não estar em grupo religioso nenhum, mas fala assim, peraí, eu não posso roubar, não posso matar, não posso adulterar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque quando eu faço isso, eu prejudico o meu irmão. E às vezes, um ateu que não acredita em Deus é muito mais cristão do que quem diz ser cristão. Porque às vezes ele vive princípios exatamente desses. Eu não vou fazer isso porque se eu fizer aquilo, eu vou prejudicar a pessoa. Uma crise, essa crise da gasolina. De repente, nada contra quem abasteceu, quem deixou de abastecer, enfim, porque Deus sabe o motivo de cada um. Mas de repente, o que é mais viável? A população pensar e falar assim, peraí, não vamos abastecer agora porque os caminhoneiros estão parando, vamos fortalecer os caminhoneiros para todo mundo ter um benefício maior, ou eu vou encher o meu tanque e quero que o resto se lasque? Quem que fez mais a vontade de Deus, por exemplo? Então é isso que a gente tem que entender, entendeu? Aí, quando você coloca isso, mas ser obediente, é aí que eu me preocupo, porque eu quis ser obediente. Mas eu quis dizer assim, em relação à cura, cara. Como? Em relação à cura, assim. Por exemplo, se você está falando do copo da água, por isso que eu quis dizer. Aí, tipo, a pessoa faz uma oração, nas crenças tem isso aí, né? Você vai e ora numa pessoa, ou reza para uma pessoa, ele tem a possibilidade da cura. Ou seja, uma pessoa que não tem comunhão com Deus, essa possibilidade já fica... Mas não tem comunhão com especular. Deus como? Se Deus está no seu coração, você não está no templo, você está na sua casa, você dedica um tempo seu, uma conversa, uma ligação sua com Deus, você segue um caminho Mas é do homem do bom. diferente disso. Mas é diferente disso. Mas eu entendo assim, eu vejo que você está falando na cura, aquela cura, aí é aquela história. Cura miraculosa. Isso. Como é que Deus A vai pessoa tem Aí você tá câncer pensando- e vamos rezar para que ela um se cure do exemplo, câncer. o cara acabou de matar o outro ali, vamos supor assim, né? Aí passam uns dias e tal, aí vai pedir uma cura para Deus. Entendeu? Primeira coisa, o que aconteceu para que ele matasse alguém? Não, matou ele e salvou mais umas 3 crianças. Tá. Tudo bem, vamos lá. Eu vou mais O pesado. cara fez o inferno. Isso. Porque ele salvou 3 crianças. Tá Aí certo. pronto. Então, mas aí é seu julgamento. Eu tô falando, Aí, já que Deus aí ouviu a você acha que essa dessa. pessoa não merece porque você está Então Deus julgando. vai- Não é isso. Deus O que ele vai... quer dizer? Não é. Mas, Vamos- poxa, aí você está falando que, assim, a sua dúvida é que essa pessoa não merece... Não tô falando em termos de Deus... se Deus ouve, atender, se essa atender. pessoa depois Atender. chegar e pedir alguma coisa para Deus... atender. Você vai ser Deus- atendido. Aí, vamos lá. Deus, Jesus, vamos pensar em Jesus. Como Deus, tá? Morreu na cruz por quem? Morreu na cruz pelos filhos desse que esse homem matou e por ele também. Aí que tá a grande coisa que a gente não quer entender. Ele morreu por todos. Inclusive por aquele cara que fez o maior inferno na face da terra, que fez tudo de ruim. Ele também fez o sacrifício por ele. É porque, tipo assim... Ele morreu pelo tempo. No meu ponto de Você, vista, entendeu? já assim, ó, se uma pessoa que comete umas atrocidades dessa, depois essa pessoa tem uma consciência, saber que Deus existe, que ele pode pedir tal coisa para Deus. Então, assim, no meu ponto de vista, uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela estava passando por uma situação bem perturbadora. Ela estava fora de si, ela estava, então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que sim, que Deus dá a cura para ela, enfim, dependendo do que ela estiver pedindo ali, Deus escuta ela, porque naquele momento ali ela está com fé pedindo. Naquele momento que aconteceu, ela estava perturbada, então assim, De né? repente, essa cura é o momento que Deus está para mostrar para ele e momento ele de fala assim: Arrependimento. o que eu fiz na minha vida? Então Deus Porque pode, a maldade, assim, ela é do homem, né? Do ser humano. Não teve aquela passagem lá que, quando Jesus está sendo crucificado, que tem 2 ladrões do lado dele? E que ele perdoa um que está do lado dele? aí Aquele Ninguém ladrão entende pode por que ter... que o ladrão foi. A gente vai citar isso mais Aquele pra ladrão frente. pode ter cometido atrocidades terríveis, mas mesmo assim Jesus perdoou ele. Então- Então, assim, a partir do momento que essa pessoa, que digamos que você falou aí que estrupa criança e tal, depois volta a pedir alguma coisa pra Deus,
ela se arrependeu, porque a partir do momento que ela se volta para Deus, ela se arrependeu daquele ato dela. Ou seja, não tem um que tem prioridade. Não. Então, agora, eu vou usar o que você falou, porque realmente isso está certo. A gente vai estudar isso aqui ainda. Você acha que tava perdido, os padres, os pastores, o bispo, o papa, tava tudo no céu e a gente aqui gritando. É essa a questão que Jesus está colocando aqui, exatamente isso. Eu falei, eles vivem lá, então eles vão pro céu. Nós É essa a não. questão que Jesus está colocando aqui, entendeu? Mas aí eu vou voltar nisso aí, que a gente vai estudar ainda, está nesse mesmo evangelho, a gente vai estudar essa questão da crucificação. Esses dois ladrões, eles têm uma figura representativa. Não é que tinha dois ladrões, porque na verdade naquele dia foram vários crucificados. Mas o teólogo colocou dois, um a cada lado. E um se arrepende e outro não. Esse teólogo está falando o quê? Que esses dois ladrões é a humanidade. Só que uma parcela da humanidade vai se arrepender. E a outra vai continuar no seu erro. Um se converte, o outro não. É que tem uma passagem na Bíblia, que eu não lembro exatamente qual livro, qual, que fala assim, que tem pessoas que o mal já está nela, é dela. Indiferente do que foi feito, pode ter um milagre ali na frente dela, ali que ela não acredita. Ela não jamais vai passar a acreditar em Deus. Só que mesmo assim ele morreu por eles. Morreu por eles. Mas assim, ele é mau e vai ser mau, ou seja, ela tem tendência à maldade. Infelizmente tem isso. Tem pessoas que assim, pode fazer o que for, pode, enfim. Vai morrer assim. Ela é assim, então tem pessoas que é de natureza assim, né? Mas aí nós que somos cristãos, no sentido geral, amplo da palavra cristianismo, temos que ter essa consciência. Que também por eles, o nosso Deus morreu. Então também por eles. Então se tiver uma chance de Deus dar graça para ele, nós temos que ser diferentes do filho pródigo, né, do filho mais velho, e festejar junto. Porque qual que é a nossa tendência? Exatamente fazer igual o filho mais velho. Ah, eu não vou participar dessa festa. Só que peraí, eu vou me privar da festa de Deus por causa daquele outro irmão que no final da vida assim, opa, não, tem que festejar mais ainda. É mais gente chegando pra festa. Né? É mais gente pro churrasco. Né? Mas aí que é interessante isso. E esse é o grande defeito que nós temos enquanto seres religiosos. Exatamente isso. Porque a gente quer que a nossa salvação aconteça e que a do outro, ou a gente quer que a graça venha só para nós, mas que a mão de Deus pese sobre a sua cabeça. Nós somos assim. E é isso que Jesus está falando. Gente, não seja desse jeito. Não é desse jeito. Nós não temos esse poder, esse conhecimento de saber se nós vamos ser ou se o bandido, o assassino vai De repente, né? Por isso que a gente tem que orar pelos que creem e pelos que não creem. Porque a chance está para todos. é para todos. Como eu já disse aqui mesmo, no outro aula, de repente eu que estou ensinando tudo aqui, que de repente assim, não serei salvo talvez, porque exatamente. E não é assim, Deus não olha para ele. Se Deus fosse olhar os nossos pecados, ele não teria morrido na cruz. Uma representação disso foi o grande líder Moisés, né? Durante muito tempo guiou o povo ali pelo deserto. E não entrou não realmente. entrou. Então realmente. Às vezes a gente está crente. Muito boa essa colocação. Né? Tem outra passagem que fala assim, que eu não lembro exato, que quem pensa que está forte, quem pensa que está de pé, que se acautele, porque Paulo. não, enfim, a gente acha que estamos bem firmes na Se eu não fé, me engano, é Paulo em não sei o Romanos quê, isso. né? É o que a gente vê nas igrejas agora, que tem aquele que não sai do seu segmento religioso lá, que está lá quando eu questionei o dízimo, que é um dizimista que não fala, mas que até na hora de dar o seu dízimo na igreja tem que fazer bonito, mostrar para todo mundo que ele é fiel. Se o outro está desempregado, não tem como, faltou naquele mês, sabe? Não tem aquela piedade de perguntar se o irmão está precisando de uma cesta básica, se falta alimento na casa dele. Mas eu tô lá, sou fiel na igreja, estou dando meu dízimo. Vale o que eu faço. Então eu sou salvo. Será? Então é aí que a gente pensa, será? Que você está lá todo dia, vai resolver? Só. Acho que depende das ações de cada um, né? Como é que está Deus no coração de cada um. É igual aquele ditado que fala, né? As pessoas querem ver a gente bem, mas nunca melhor que elas, né? Mas São não tá, né? poucos que querem. Isso aí. Mas, desculpa, seu nome, Cleidemir. Cleidemir.
Mas assim, só um pequeno... O dízimo, você vê assim como uma obrigação nos dias de hoje? Como que você vê? Assim, qual que é seu Eu, entendimento? particularmente? Seu entendimento, isso. Eu acho que, sim, agora eu tô falando do meu mesmo tal, né? Não é nada da teologia e tudo. O templo precisa de manutenção? Precisa, como a nossa casa precisa, né? Agora, o que não pode ter é o abuso. Porque, por exemplo, vamos supor que aqui, vamos montar uma igreja aqui, nós. Aqui vamos nos reunir, vamos fundar uma igreja, legal. A gente vai ter que alugar um cômodo, a gente vai ter que alugar algum espaço. Vai ter que pagar aluguel. Nós vamos ter que pagar a conta de água, de luz, tal, as coisas, telefone, as coisas que tem. Então, disso, o que eu acho? A minha posição, sou eu, não é nada assim, porque as doutrinas vão falar que tem que pagar, que é isso mesmo, tá certo e tal. Então vamos rachar, se é R$300 de aluguel, por exemplo, mais R$100 de conta de água e de luz, então já dá R$400, mais eu não sei o que tem que comprar, tal. Beleza, deu R$500, R$500 dividido por 6 pessoas vai dar quanto? Então vamos pagar o que é necessário. Agora, de qual forma seria o mais viável lidar com esse dízimo? Da forma da festa das tendas, que é aquela primícia, que é aquele alimento para aquela pessoa que passa fome. Isso sim seria um dízimo agradável, talvez, a meu pensamento, agradável aos olhos de Deus. Agora, qual é o grande problema? É que se tornou uma obrigação, tem que ser, e eu vejo que quem se enriquece são os pastores e os líderes religiosos. Eu tenho um entendimento mais ou menos assim, né, no caso, porque o dízimo antes ele era obrigatório, né? Nessa época aí, quando você está falando para ajudar os pastores. Na verdade, nunca foi obrigatório. Dava-se quem podia dar e quem tinha liberdade de dar. Se tornou obrigatório na era imperial da igreja. Então, tem uma passagem na Bíblia, como eu falo para você, eu não exatamente, mas assim, que Deus fala que toda a primícia, né, toda a primícia dos frutos, né, que dessa primícia aí que se tira o dízimo, né? Sim. Toda a primícia tinha que ser levada antes, enfim, lá no altar, enfim, toda a primícia tinha que ser... Então, assim, isso daí era obrigatório, essa primícia, né? Só que o próprio Jesus, o que ele coloca depois? Aí E quem tem algum problema com o seu irmão, antes de levar pro altar, venha se fazer presente na reconciliação. Isso, e eu concordo assim igual a você, porque assim, como Jesus falou, tudo se cumpriu nele, tudo do Antigo Testamento se cumpriu nele. E uma das coisas também foi essa obrigação das primícias, do dízimo. Então, o dízimo não é obrigatório. O dízimo é uma coisa que as religiões oprimem as pessoas hoje, baseada no que aconteceu nessa obrigação do Primeiro Testamento, mas hoje não é obrigatório. Nem no Primeiro Testamento, na verdade, era obrigatório. Porque essas primícias, esse dízimo que era retirado, tinha esse objetivo, de alimentar o outro. Só que a família que não tinha condição, não tinha que dar. Porque ela ia Não tem receber. condição. Então, se não tem condição, não tinha que dar. Por exemplo, quer ver onde que você vai entender isso que eu estou falando? Lá quando vai ter a Páscoa, o Pachá, lá no deserto. E eles vão lá, pintam as portas com o sangue do carneiro. Tal. Qual que é a ordem que Deus deu ali para eles? A família que tem condições, mate o carneiro e vá cear com a outra família menos favorecida. Então isso é o dízimo. Aquele que tem, beleza, dá. Mas quem não tem, vai cear e vai comer também. Não vai morrer de fome. Então olha como que é interessante. Esse que não tinha dava o quê? Por exemplo, no templo, quando a gente foi estudar o templo, na verdade acho que já passou, mas a gente sempre vai voltar, eles tinham uns que davam pombas. E pomba não é alimento. Eles não matavam as pombas para comer. Eles soltavam as pombas. Eles tinham que dar alguma coisa, né? Quem podia... Mas quem que determinava que tinha que dar? Era o templo. Por isso que eles já... Olha como que é. Jesus ele brigou por causa disso. Porque já se vendia isso lá dentro do templo para arrecadar dinheiro, as moedas de ouro, para o templo. Então, e olha como que é interessante. As melhores partes ficavam com os sacerdotes.
os sacerdotes devolviam para aquela família comer com seus familiares o resto do carneiro, por exemplo. Então, assim, nunca foi uma questão obrigatória, né? Mas o templo que foi colocando isso como obrigatoriedade. Então, você, no seu entendimento, o meu é outro, nesse sentido aí que você está falando, o meu é outro. O dízimo, no que eu li, né, e entendi da Bíblia, vem como uma lei mosaica, era uma lei, era uma obrigação. Né? Então, assim, é lógico que, como nós estamos falando, cada um com seu entendimento. Não, mas ó, vamos focar na lei. O que a gente acabou de ver aqui? Jesus, ele faz um contraponto com a própria lei. A própria lei não era cumprida. Sim, concordo. Isso era uma lei mosaica que ficou lá. Quando Jesus, quando o Messias veio, que é Jesus, cumpriu-se a lei mosaica. Cumpriu-se então, assim, tudo. Também cumpriu-se a obrigação dessa lei do dízimo. Sim. Hoje nós não temos essa obrigação. Sim. Ainda mais nesses tempos difíceis. Hoje nós não temos, mas mesmo antes não se tinha. É isso que eu estou falando para você. Tem a lei, mas não era todos que tinham que fazer isso acontecer. Sim, como mas por exemplo aqui. A lei fala que assim, aqueles que não podiam dar de tal forma, dava de outra forma, mas de alguma forma, nem que seja de uma forma simbólica, ele tinha que cumprir aquela lei de dar, de contribuir aqueles. Sabe quantas leis existem? Então, assim, o dízimo antes era uma obrigação, a lei mosaica, no meu entendimento. Era, mas era para aqueles que tinham condições. Aí os que não tinham, a lei ressalva que eles tinham que fazer alguma forma, né? Por exemplo, digamos, um exemplo hoje, a lei naquela época seria um salário de R$1.000 dá R$100. Tá, eu não posso dar R$100, mas eu posso dar 20 centavos, mas tinha que dar. Não pode dar 20 centavos, tinha que dar 2 centavos. Ou seja, não era obrigação, mas eu tinha que ir lá representar do que estava ao meu alcance, mas eu tinha que ter aquela lei. Mas enfim, o dízimo mesmo era para alimentar os povos. Essa questão das primícias era isso. Né? Depois que foram surgindo ideias, porque o templo lucrou muito com isso, até hoje, né? Até hoje, igrejas em Hoje é geral. desnecessário, hoje é roubo. Hoje Então, mas esse roubo que acontecia era o mesmo que acontecia lá. É isso. Qual que é a diferença? É que não parou de dar alimento, não, mentira, porque ainda dá alimento mesmo assim. Mas hoje dá-se alimento e ainda continua dando muito dinheiro, arrecada-se muito e alguém se enriquece, enquanto outros continuam permanecendo pobres. A grande questão de tudo aqui que Jesus ele veio mostrar é exatamente isso, que era para nós termos o necessário. Essa festa das tendas tinha essa ideia, que eles até talvez não entendem, todos eles, mas a ideia é exatamente isso, de mostrar que com o necessário você vai sobreviver e vai sobreviver bem. Né? A oração do Pai Nosso é isso, dai-nos hoje o pão. É isso que nos importa, é hoje o pão. E outra passagem bíblica que a gente vai ler nos evangelhos também, o próprio Jesus fala, as aves não plantam, não ceiam, mas elas são vestidas com os melhores roupas, que nem o rei Salomão vestiu. Ou seja, o que Jesus está falando? Gente, a gente tem que parar de se preocupar com amanhã. É claro que nós somos muito assim, a gente não consegue. A gente, lógico, nós queremos conforto, a gente quer tudo do bom e do melhor, a gente quer buscar, e isso é uma dinamis na nossa vida, que nos faz movimentar para ter, para buscar. Porque tem algumas coisas que assim não é necessário, mas a gente tem que ter. Por exemplo, a moradia. Uma moradia nós temos que ter. Então, para isso tem. Só que não precisa ser um castelo. Pode ter uma humilde casa, mas que seja confortável, que nos proteja do frio, do calor, do vento e tal. Isso precisa. Agora, o luxo não. O que excede já é demais. E é isso que, na verdade, Deus está tentando mostrar para a humanidade no decorrer de toda a história humana, né, bíblica e tudo mais. Ele está a todo momento falando isso. Olha, vocês têm que ter as coisas, porque eu dou para vocês, mas quem vai providenciar sou eu. É Deus falando. É isso que às vezes a gente não compreende. E aí, quando a gente começa a ter, de certo modo, adoração de outras coisas, porque a gente começa a buscar outras coisas como se fosse Deus. Próprio dinheiro. Nós somos desesperados para ter mais e mais e mais e mais e mais. Só que peraí, o que basta? É Deus. É exatamente esse
foco que Deus quer nos mostrar, que quer nos ensinar. Né? E às vezes a gente não compreende. Olha pra mim, não. Fala pra mim que sem dinheiro você não vive. Sim, mas é exatamente. A Né? gente só não pode deixar de, primeiramente, buscar Deus, mas a gente tem que sim trabalhar, tem que se correr atrás de um conforto, de uma melhoria, mas a gente, primeiramente, Deus. Tanto que, Buscar, né? escolha Você tem que ser trabalhar. tanto que quando questionam Jesus sobre o dízimo, né, que eu lembrei agora, ela mostra uma moeda para ele e fala assim, mas nós devemos ou não pagar? Aí ele pede uma moeda e ele fala, de quem é a cara que está aqui na moeda? Ah, é de César. Se a cara é de César, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque é o coração, é a alma, é a vida. Dá a Deus. Aquela moeda tem a cara de César, joga para ele, é dele. Ele que criou a moeda. Então Jesus, olha como que é interessante esse diálogo nosso aqui, pra gente compreender. Né? Né? Hoje isso, né? Fala como se Né? daí a César o que é de César e... Exato. Então, ou seja, o dízimo, o dinheiro, os impostos, tudo isso existe, vai continuar existindo para a vida inteira. Só que o que a gente precisa se preocupar? E é interessante, a gente precisa de dinheiro, a gente quer sobreviver bem, queremos. Mas fora quando o frio vem, a avastador matando um monte de gente aí no frio, as pessoas morrem de fome, não morrem. Porque Deus providencia. Quem tá na rua, né? Quem não tem um Exato. abrigo, não tem uma cama, um agasalho. E tá lá vivo, tá vivendo. E tem uns que, olha, eu já fiz missão de rua, trabalho com pessoas na rua assim, coisa que de repente a gente tem que ver um dia pra gente fazer, uma coisa que é muito bom pra gente, porque a gente aprende. Quantas vezes eu já falei, eu saí para uma missão para levar a palavra de Deus e saí mais revigorado de lá, porque aquele irmão que parece que não tem nada para dar, me deu Deus vivo. Eu bebi da fonte de Deus ali, porque emana Deus daquela coisa, daquele ser que parece que não tem nada. Isso é muito importante para nós. Né? Então é bem isso, o dízimo, toda essa questão, os impostos e tudo, a gente vai morrer, vai passar. Agora, quando a gente morrer, será que o nosso coração, né? Até tem uma outra passagem que eu lembrei agora, né? Aonde está o teu coração, aí está, né, a tua riqueza. A sua riqueza tem que ser seu coração. Será que nós estamos dando o que para Deus? O nosso coração, nossa alma, nossa vida? Ou estamos só buscando dinheiro, ter, e Deus está ficando para trás? Como eu falei, quem condena não é Deus. Eu já expliquei isso aqui outras vezes. Quem nos autocondena somos nós mesmos. A gente vai tanto para um lado, a gente desvia o caminho, vai tanto para um, que quando a gente chega lá e deparar com ele, somos nós que vamos falar, meu dia inteiro não corri diante para você, então por que agora eu vou? Isso é Mateus 25, a gente vai estudar mais para frente. Mas é bem interessante isso. Né? E esses assuntos dão um nó mesmo em todas as religiões, dá um nó mesmo em todo mundo, porque quando a gente fala essa questão de abandonar mesmo a vida do dinheiro, por exemplo, ninguém quer, né? Pois é, você falou, ainda o coração está voltado o coração para Deus. O que seria, no seu ponto de vista, se alguém queria responder? Não, aí o coração é o crer em Deus, é o que a gente vai ver aqui no final. É o crer, é confiar, é amar a Deus mesmo. É você, tipo assim, de repente você ser tão louco, apaixonado por Deus, que se de repente você for um Noé da vida, fala assim, olha, eu vou largar tudo, vou construir uma arca, e você vai construir, porque você ama Deus. E não importa o que vai acontecer. É igual o Jó, perdeu tudo, mas continuou fiel a Deus. Isso é amar a Deus. Entendeu? Agora aquela coisa, o livro de Jó é uma novela, né? Como eu já expliquei para você, já falei para outra ocasião. Não foi um fato verídico que aconteceu. É uma novela bíblica que serve para ensinar por meio de uma história para aquela comunidade. Então tá, beleza. Jó foi perdendo tudo que mais amava. Só que só não perdeu a vida dele. E ele teve um momento de crise que ele ficou revoltado até mesmo com Deus. Só que mesmo na revolta com Deus, brigando com Deus, ele não deixou de amar Deus. Ele queria porque ele queria somente Deus ainda, apesar de ter perdido tudo. E o que Deus vai, no final da história, devolve? Devolve tudo em dobro para ele. Devolve tudo 2 vezes. Tudo que ele tinha mais 1. Né? Por quê? Qual que é a recompensa? É o acreditar em Deus. Nunca desistir. Confiar em Deus. Nunca desistir. Sempre estar voltado para Deus.
Hoje, no nosso dia a dia, a gente pode ver isso da seguinte forma. Digamos que você determine uma hora para estudar a Bíblia. Todo dia, às 9 horas, eu vou estudar a Bíblia. Isso é uma determinação que você fez. Aí, digamos que você vai ali com seus amigos e tal, acontece um convite de algo bem legal para você ir. Um churrasco. Do jogo do Corinthians. 9 horas da noite. Só que você tem aquele amor, aquele voto, aquele momento seu das 9 horas, que é de estudar a Bíblia e tal. A partir do momento que você renega tudo isso para cumprir essa hora, para cumprir aquilo dali, isso mostra um amor supremo por Deus. Sabe, aquele... Assim, só... É um conjunto de coisa também, né? Que é amar a Deus, no caso. Sim, é muitas coisas. Como que se ama a Deus? Como que se ama a Deus que não vê? O próprio Jesus questionou isso uma vez. Como que, aliás, na epístola, na primeira carta de João, ele fala isso. Como que ama a Deus que não se vê e odeia o seu irmão? Então, se você faz isso, você é contraditório. Então, existem N motivos, N formas de amar a Deus. Agora, o que cabe ao homem é entender qual que é a minha forma de amar a Deus. Por exemplo, vou me usar aqui como... Eu não sou exemplo para nada, para ninguém. Pelo amor de Deus, já falei isso várias vezes, mas só para eu entender. Mesmo tendo deixado a instituição religiosa no qual fazia parte da igreja, hoje foi interessante que eu comecei a estudar para trazer algumas coisas para vocês, e minha mãe falou, mas eu fico feliz que você não abandonou a Bíblia. Porque eu amo. Isso aqui é a minha grande paixão, minha vida. Eu não sou tão fiel também. Eu não sou fiel, aquele fiel de todo dia, tal, ficar... Mas eu amo isso aqui. Eu amo ler, eu amo estudar, eu amo passar essas informações para as pessoas. Então isso é uma forma que eu tenho, de repente, que Deus falou, olha, vai me amar por meio disso. Entendeu? Então, tipo assim, o que a gente tem que, de repente, entender é como que eu vou amar a Deus? E eu preciso amar a Deus. Eu preciso amar a Deus aqui, continuando estudando, continuando trazendo para vocês coisas novas, essa visão do que é. Amar a Deus é o primeiro mandamento. Muita gente nem sabe qual é o primeiro mandamento. Então, porque o amor é ação, né? Amor não é uma palavra, é uma ação, é um ato coletivo. Então, assim, você tem que fazer o ato. Amar a Deus, infelizmente, a gente sabe que requer uma certa abnegação de alguma coisa, enfim, da nossa vida, do nosso dia a dia. Coisas que a gente pensa que é legal, mas se você for estudar na Bíblia, você vê que para Deus não é algo tão bom. Então, você gosta de fazer aquilo não é muito bom aos olhos de Deus. Digamos, pular de paraquedas. A pessoa ama pular de paraquedas. Ela vai ver na Bíblia aqui que, enfim, tem uma determinada passagem assim, se ela for parar para pensar, esse pular de paraquedas assim não está de acordo com a vontade de Deus. Então, ela vai deixar de fazer aquilo. É uma forma de amor, ou seja, você está mostrando para Deus que Ele é seu primeiro. Você largou aquilo que você tanto gosta por amor a Ele, né? Talvez também renegar ao mundo, né? Que esse é o grande, esse é o grande sinal do amor de Deus. Ao mundo, né? Porque assim, se você for ver hoje em dia, o mundo só tem coisas que não prestam, vamos dizer assim, né? E aí você renegar o mundo e focar em Deus. Esse é o grande, né? Se você quer me amar, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga. Sim, é exatamente isso, abandonar tudo que te é gostoso e vai viver a vida só por mim. Só que infelizmente nós somos imperfeitos e estamos nesse mundo. Então a gente quase assim, podemos falar que Deus sabe, Deus entende. Só o fato da gente ter a vontade de fazer isso, ele já sabe, né? Ele já vê a verdade no nosso coração. Mas que está bem possível. Não, mas tá certo. Não, mas é verdade. Está bem possível a Querendo gente ou não, é fazer verdade. isso, né? Porque a nossa imperfeição não permite. Por mais que a gente queira, mas nós somos imperfeitos. E Deus Nós nos jamais vamos ama, conseguir fazer igual a Jesus. e Deus nos ama nessa imperfeição. Isso que é interessante. E é por isso que Deus, ele sempre vem falar assim, que ele não quer que nós cobremos do outro. Ele não quer que a gente tente mudar o outro, ele não quer que o outro deixe ele... Olha, quando a gente começou a estudar aqui, o que eu falei para todo mundo lá no primeiro dia? Tinha evangélicos, tinha católicos e tinha espíritas dentro do grupo. Eu escrevi depois, né? Eu entrou depois. Mas o que eu falei no começo e falei para você também? Sim. O objetivo é nós aprendermos de Deus, mas não é você deixar a sua religião. É o que a gente estudou no capítulo 4 aqui com a Samaritana.
Ele não mudou a samaritana e quem estava no povo do Samaria. Continuou do jeito. Só que o que o povo da Samaria entendeu? Que Jesus era o Messias, era o diferente. É ele que a gente vai atrás. Então, isso é muito interessante, porque é na nossa imperfeição que Deus nos ama. Só que assim, quando eu estou conversando, no caso assim, que eu falo, né? Eu falo para as pessoas assim, que uma das formas que ela tem a religião, a única que é, no meu ponto de vista que eu falo para elas, que é realmente a verdade única, é a Bíblia. A religião dela, a religião candomblé, o espiritismo, nada. Estuda a Bíblia, lê a Bíblia. A Bíblia. Tire tudo que está na Bíblia. Esqueça o que o homem falou, esqueça somente a Bíblia. Porque assim, uma pessoa que pratica o candomblé, a partir do momento que ela começa a ler a Bíblia, ela vai largar o candomblé, porque o candomblé não tem fundamento bíblico. Assim, não tá no... Mas aí eu entendi a sua colocação. Aí, legal. Se Deus tocar no coração e ela sentir que ela tem que deixar, aí é uma coisa que não cabe ao ser humano. É isso. A partir do momento que ela lê a Bíblia, que ela vê que é condenatório esse espiritismo, esse tipo de coisa aí. Enfim, vai de cada um, né? Mas é difícil você continuar fazendo uma coisa que você está lendo ali que não é uma coisa boa de Deus, né? Mas aí que tá, também entra uma outra questão, só pra gente pensar, né? Quantos que são tão religiosos, cristãos, sabem que não pode fazer tal coisa, mas que continuam fazendo coisas erradas? Eu pelo menos leio a Bíblia, sim, faço muita... É a tal ponto também, né? Eu sou uma pessoa que eu leio prejudicar uma pessoa através de ato ritual. Mas tem, não tem? Também dentro do próprio cristianismo, vamos falar assim, trazer para o cristianismo. Não tem pessoas que acabam fazendo mal? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para o budismo. A partir do momento que o pastor, padre, enfim, qualquer um lá sabe que a pessoa não tem dinheiro nenhum, não tem condição. Tem 18 milhões de desempregados no Brasil, mas fica forçando você tirar da onde você não tem para dar, ele não está te fazendo mal. Mas ele é cristão. Então quer dizer que... Então, tá vendo como que é a questão da justiça? É por isso que eu acho que, assim, se fosse, falar assim, o que seria um meio para as pessoas se libertar dessas coisas? Cada um fazer a leitura da Bíblia, cada ser humano fazer a leitura da Bíblia, unicamente da Bíblia. Daí se libertava desse, o pastor está falando isso, mas a Bíblia, se pegasse simplesmente a... Só que, assim, bíblicos, eu vou falar para você, eu estudei, continuo estudando, vejo. É complicado falar que só ler a Bíblia direto assim é complicado. Porque exatamente tem... Para começar, por que eu falo que é complicado? Vamos lá. Primeiro você tem que estudar história, você tem que estudar grego, um pouquinho, pelo menos o básico que seja, como eu estudei um pouquinho básico de grego, estudei um pouquinho de hebraico. Então você tem que estudar muita coisa, porque a nossa Bíblia ela é uma tradução de algo. Ela foi traduzida do grego e do hebraico, por exemplo, dessas duas línguas. E cada letra hebraica, por exemplo, quer dizer um monte de coisa, uma infinidade de coisas. Então, para a gente compreender ao certo o que tem, a gente tem que ter um bom estudo. Né? Assim, ler a Bíblia é legal, é muito bom, é importante e fundamental. Só que se uma pessoa de repente do nada só começa a ler também, por quê? Porque a própria Bíblia fala, tem hora que fala para matar, mas tem o mandamento primordial é não matar. Então, peraí, ela é contraditória? Não, não é que ela é contraditória. Ocorreu fatos históricos constitucionais daquele povo que eles tiveram que fazer assim. Agora a gente tem que entender o porquê que eles fizeram isso daquela forma. Né? Então é isso que é muito complicado. Por exemplo, daqui a pouco, quando a gente disser, vamos voltar aqui, eu posso te mostrar uma passagem que manda matar os filhos. Não, sim, só que assim, eu vejo da seguinte forma, a Bíblia é uma carta de Deus para nós. Ela é uma carta de Deus nos instruindo como a gente chega à salvação. Ela é um livro, independente do que for. A partir do momento que você, primeiramente, de começar a ler, você sabe que você está lendo uma coisa do Criador, do Todo-Poderoso. Você pede para ele sabedoria e entendimento. Você vai para ler simplesmente o que está escrito, o que Deus falou naquela carta, não fazer interpretações suas. Você começa da primeira página ali, você lê, você medita o que está escrito, somente o que está escrito. Dia após dia você faz uma leitura do começo ao fim. Tá, primeira vez que você lê era do começo ao fim, eu nunca fiz isso. Infelizmente, nunca tive esse prazer ainda de ler a Bíblia toda. Mas
quando você lê, aí você tem um entendimento, você relê, você pode ler a Bíblia. Então, mas por exemplo, você falando de ler a Bíblia do começo ao fim, de uma forma contínua. Contínua, porque ela é Então, uma carta, uma mensagem. então, mas aí que tá, ela não é uma carta contínua escrita dessa forma. Por isso que eu tô falando, tem que estudar muita coisa. Por exemplo, se a gente pegar o Gênesis não é o primeiro livro. Olha, assim, a Bíblia é um livro sagrado. Deus deixou ela uma mensagem, uma instrução de como nós obter a salvação. Então, eu acredito assim, que o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Deus sim, a partir do momento que você se dedica, que você quer ler, Ele te dá conhecimento, te dá sabedoria, né? Digamos assim, não profunda de você, né, tá passando para outras pessoas, mas de você obter o que é certo, o que é errado, o que fazer para alcançar a salvação. Eu acredito que se você ler, pega do começo, você obtém isso da Bíblia. Sim, mas não profundo, né? Mas por exemplo, eu estou falando essa questão que você está falando, pegar do começo e ler ela ela completa, realmente, eu já falei isso aqui para eles também. Ela começa com uma história de amor e termina com uma história de amor. Ela começa com um casamento e termina com uma festa de casamento. A Bíblia é uma história de amor de Deus para com a humanidade. Eu vejo assim, que a Bíblia nos ensina, uma base principal de tudo é assim, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Está tudo aqui. E isso é que é a grande resposta para tudo. Sim, nós conseguimos entender isso. Só que tem muito detalhe, muito para se entender mesmo. É isso que eu falo, tem muito detalhe que se a gente pegar só e ler, a gente pode de repente entender coisas que não eram. É por isso que eu falo para você, ler o que está na Bíblia e simplesmente não fazer interpretações, que esse é o grande erro da humanidade, né? O grande erro nosso, fazer interpretações. Mas como que você vai ler alguma coisa e não vai interpretar? Olha, assim, se você simplesmente mandou uma mensagem para mim, né? Você escreveu uma carta e mandou uma mensagem para mim. Eu tenho que ler e obter a mensagem que você mandou para mim, eu não posso interpretar a Mas mensagem. para você obter a mensagem que você interpreta. Sim, mas isso aí vamos entrar eu em não português. desvio do que está ali, né? Digamos assim, como a gente sabe, ele é um livro sagrado. Ele é um livro que nos ensina de onde nós viemos e para onde nós vamos. A partir do momento que eu pego ela assim para usar, para tirar dinheiro das pessoas, assim, eu estou fazendo a interpretação indevida. Sim. Só que quando você fala assim de não interpretar, nós sempre estamos interpretando. Não, sim. Porque sim. até mesmo uma mensagem de texto no celular, por exemplo, mandou uma mensagem no WhatsApp. A gente tem que ter uma faculdade intelectiva para interpretar o que o outro quer nos dizer. Sim, mas assim, desde que essa interpretação seja voltada a isso, a simplesmente absorver o que Deus falou, da onde nós viemos, para onde nós vamos, e aqui que está o manual para a salvação. Nós fazer a interpretação nisso, e não desviando para outro tipo de coisas, né? Tipo, para criar crenças, para criar, como você falou aí, enfim, essas coisas que as pessoas inventam aí, esqueci a palavra agora, enfim, não podemos fazer isso, não podemos simplesmente fazer com que a pessoa acredite numa coisa, acredite que tem pessoas que falam que não pode passar debaixo da escada porque Deus não gosta. Superstições. Isso, superstições, entendeu? Não podemos ler a Bíblia e criar superstições, isso é muito ruim, né? Não, sim, de fato, eu concordo com você. Né? Ler ela, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que ter o conhecimento, porque ele é um livro, é uma carta sagrada de Deus. Se você está com o coração aberto, pede para Deus conhecimento, sabedoria para ler ela, você sim vai ler, porque ela é um livro, é uma mensagem que está aqui maravilhosa, perfeita. Vamos terminar esse capítulo aqui, voltar para o 35, vamos terminar, e aí depois a gente fecha ali, porque aí eu vou te mostrar umas outras coisas. Se você quiser, se permitir, porque eu entendi o que você está falando, mas assim, também é perigoso. Também é perigoso, mas então, depois a gente volta. Mas no seu ponto de vista, então, você acha que as pessoas não deveriam cada uma conseguir a Bíblia? Não, depois a gente volta nisso aqui, vamos terminar aqui primeiro, e aí depois a gente volta nisso. Eu já disse para você, sim, deve ler. Isso é fato, é fundamental, é importante. Só que sempre com cuidado, com cautela, estudando, buscando entender o que está aqui. Que aí é o que você falou, não pode... Mas toda vez a gente vai ter que interpretar. Né? Mas a gente vai voltar já nisso aqui. Interpretação assim, de acordo com o que ela falou. Vai saber se uma pessoa desajuizada assim vai ler a Bíblia. Aí na parte que você falou de
matar lá, tal, se a pessoa não tem o entendimento, vai pegar, matar outra pessoa assim, tipo... Aconteceu um tempo atrás, isso já é antigo já. Um pastor, não sei em qual cidade que é e tal, tá até no YouTube, depois a gente acha aqui pra você ver, como que é interessante. Pegou o Antigo Testamento e tava lá lendo numa pregação, que ele fez lá e tal, e falava assim, a lógica é pega a mulher adúltera e não sei o que e tal. Ele leu, pega a mulher e adultera. E estava falando que aquilo era uma ordem de Deus para ele adulterar com a mulher do outro. Os três, como não tem estudo nenhum, cederam. Tanto que depois eu vou mostrar para você no YouTube. Por isso que eu fiz assim, ó, ler da primeira folha, ler do começo, Mas a gente vai pedir sabedoria para Deus, porque se você pega e lê ela aqui, você vai ler realmente dessa forma, ir lá e matar, decapitar, enfim, tem sim. Mas se você pegar qualquer que seja o livro do meio e não do início... Não, mas então, eu vou voltar, a gente volta aqui hoje ainda nessa parte de pegar a Bíblia do cabo a rabo. Vou te rapidinho dar uma pincelada sobre essa história, para você entender o que eu estou dizendo. Mas vamos terminar aqui, porque tá ao vivo também, né? Então, assim, pra gente encerrar o vídeo, fechar, sim. E aí depois a gente continua conversando aqui, rapidinho e tal, para eu te mostrar isso. Mas eu entendi a sua colocação, né? Só que eu só quero te mostrar algumas coisas. Porque, para começar, igual eu falei, a Bíblia não é um livro de romance, ela é um livro de romance, mas ela não é um romance desses americanos que a gente tem que ler do começo ao fim para ver se o rapaz acabou assim. E aí a gente vai entender algumas coisas. Eu vou te mostrar desde o livro de Gênesis, umas coisas interessantes que eu creio que você vai gostar. Para compreender isso que você falou também. Vamos voltar então no capítulo 7, 35. Então, deixa eu ler um pouquinho. 35. Capítulo 7. Disseram entre si os judeus, para onde irá ele, que não o poderemos encontrar? Voltando um pouquinho, né? Ele está falando aqui no anterior que ele vai para um lugar que as pessoas não sabem onde é, tal, né? Tudo. E aí ele fala, né, os judeus, para onde irá ele, que não o poderemos encontrar? Irá por um acaso aos dispersos entre os gregos para ensinar gregos? Lembra que eu falei no comecinho do encontro de hoje que tem um momento que aqui vai se encontrar com a Grécia e tal, e eles vão estar discutindo exatamente sobre esse conhecimento que ele tem? Lembra que eu falei isso bem no comecinho? Então tá aqui. A ideia vai voltar para os gregos, tal, o que é? Da onde que ele surgiu? Como que é esse pensamento que ele tem? Isso tudo surgiu da onde e tal? Então eles estão questionando isso. O que significa essas palavras que nos disse? Vós me procurais e não encontreis. Onde estou? Vós não podeis ir. Ou seja, essa questão que ele vai voltar para o Pai, que vai acontecer a glorificação, que tudo isso aqui vai acontecer, ele já está mostrando. Só que o que acontece? Esses judeus aqui estão questionando isso. Estão questionando como pode, ele vai para onde, o que é? Eles não estão compreendendo o que está acontecendo. Os judeus ali não estão compreendendo. E é só dar um paralelo para nós. Como muitas vezes também nós não compreendemos o significado. No capítulo 7, versículo 37. No último dia da festa, o mais solene, Jesus de pé disse em alta voz. Olha que interessante. Como eu disse, ele não realizou milagre. Ele não fez nada, mas ele discursou em vários pontos da festa. Só que aqui é interessante que está se colocando no último dia da festa, o mais solene. Ele se põe de pé. Até então não viu que Jesus tinha se posto de pé para falar nada. Simplesmente está tendo diálogos e ele está ali no meio do povo, está conversando no meio da festa. Só que agora ele se coloca de pé, no último dia, no mais solene. Isso significa o quê? Que agora a festa vai se cumprir. Ainda não, mas o Jairo ainda não, que a gente já estudou, lembra? Eu não lembro que encontro que foi. A gente já estudou que ele falou o Jairo ainda não, que já estava acontecendo, mas que ainda iria acontecer, que eu ainda falei para vocês sobre uma questão da metafísica, que isso é até complicado para a gente entender. Como que já acontece, mas ainda não? Exatamente, porque ele é a realização. Mesmo não tendo acontecido ali ainda, mas já aconteceu agora. Então é isso que está acontecendo aqui. No último dia, o mais solene, Jesus se põe de pé e disse em alta voz. Aqui é o checkmate também da história,
Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crê em mim, conforme as... Vamos aqui parar um pouquinho. O fundamento de tudo isso aqui de novo está onde? Crer em Jesus. Aquele que tem sede, venha a mim e beberá. Aquele que crer em mim. É isso que ele está falando. Quem crer em mim, se vier em mim, vai beber essa água. E aí ele coloca um ponto ainda que não aconteceu, mas já vai acontecer mais para frente. Conforme a palavra da Escritura, do seu seio jorrarão águas de água viva. De quem bebeu da fonte de Jesus, e dali vai jorrar fontes de água viva. Aqui ele está falando explicitamente do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ainda não veio, porque o Espírito Santo só vai acontecer mesmo, o evento só vai acontecer mesmo depois da sua morte e ressurreição. Só que ele já estava aqui prometendo que ele vai mandar o Paráclito, o Espírito Santo, para as pessoas. Para as pessoas que acreditarem nele, que tem sempre esse crucial significativo. Ele falava do Espírito que deveria receber aqueles que tinham crido nele, pois não haviam ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Acabei de dizer isso. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: é esse verdadeiramente o profeta? Diziam os outros: esse é o Cristo? Mas alguns ainda... Aqui é a terceira pergunta. Lembra que eu falei que tinham 3 perguntas cruciais nesse capítulo, toda hora questionando se ele é o Cristo? Então aqui é a terceira. Nós já lemos as 2 e agora estamos lendo a terceira, que vai encerrar aqui, não vai responder ainda se ele é o Cristo. Vai dar continuidade depois no 8º, né, para frente. Então olha só, é esse o Cristo? Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galileia? Lembrem, eu acho que no capítulo 2 desse evangelho, esqueci o nome do discípulo, que ele viu debaixo da figueira. Lembram que a gente até estudou isso aqui? Não, da figueira lá que ele falou, que viu, esqueci o nome do discípulo, deu um branco. Que fala assim: esse é um verdadeiro israelita, eu te vi debaixo da figueira, que eu ainda expliquei que a figueira é a lei antiga. Lembram desse fato? Sim. Olha que interessante. E é a mesma coisa que aquele discípulo fez. Pode porventura o Cristo vir da Galileia? Ou seja, pode vir coisa boa dali? Pode vir coisa boa de Morato? Pode sair coisa que se preste de Franco da Rocha? Paradinha? Tipo, nós somos assim. O ser humano é isso. Toda hora nós estamos pré-julgando. E aí estão questionando exatamente a existência de Jesus Cristo ali. De Jesus, né? O Cristo de Deus. Mas da Galileia? A Escritura não diz: o Cristo será da descendência de Davi, que virá de Belém, da cidade de onde era Davi? Mal sabem eles que ele é da descendência de Davi, né? A gente vai estudar isso depois em Mateus, nós vamos estudar isso em Lucas, quando a gente for estudar a genealogia de Jesus. Produziu-se uma cisão entre o povo, ou seja, eles se separaram, houve um rompimento. Aqueles que acreditam em Jesus e aqueles que não acreditam. Então ali é um rompimento. Esse rompimento, essa cisão, lembra que eu falei no começo da diáspora dos judeus? Que saem aqueles judeus que se tornam cristãos das sinagogas e continuam judeus das sinagogas? É essa cisão que está falando, é essa rachar. Lembre que quando Jesus morreu, também foi falado que o véu do templo se rasgou em 2? Esse rasgar, essa cisão, tudo isso está falando aqui. De um lado está aqueles que acreditam em Jesus, que confiam nele, que conhecem Jesus, e do outro lado está aqueles que não querem acreditar, que não vão acreditar e nunca vão acreditar. É essa cisão que está falando aqui. É essa cisão que fala quando o véu do templo se rasga. Né? É essa cisão quando se fala do antigo e do novo. Então é exatamente isso. Essa cisão é exatamente acreditar em Jesus Cristo. Em Jesus como o Cristo de Deus. Então houve uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e dos fariseus e lhes perguntaram: por que não trouxestes?
Responderam os guardas: jamais homem falou assim. Ou seja, os guardas aqui estão reconhecendo ele. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns chefes ou alguns fariseus por acaso creram? Um deles, que anteriormente viera a Jesus, ele disse, esse aqui é o Nicodemos, né? Nicodemos voltou lá. Olha que interessante, no capítulo desse evangelho, capítulo acho que 2, 3, capítulo 3, Nicodemos se encontra com Jesus e também tem uma conversa ali. E Nicodemos também não quer reconhecer Jesus. No capítulo 7, Nicodemos reconhece Jesus. Ele vai tentar defender aqui, só que em vão, ainda, né? Então olha só, Nicodemos, um deles, que anteriormente viera a Jesus, lhe disse: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que fez? Nicodemos está ali com o sumo sacerdote, está falando, olha, não vamos condenar ele não. Vamos esperar, ele tem que vir se defender, ele tem que vir falar. Porque a nossa lei não condena ninguém sem falar. Então Nicodemos reconheceu Cristo. Depois daquele diálogo que teve lá no capítulo 3. E responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que na Galileia não surge profeta. E aí só para dar uma deixa, ó, no 8 continua. E cada um voltou para sua casa. Jesus foi para os Montes das Oliveiras. Por que eu quero dar esse paralelo? Porque o 8º e o 7º ele não encerra, ele dá continuidade. Tá? É claro que a gente não vai entrar hoje no 8º, até porque já se estendeu, mas olha como que é interessante. Então aqui nesse capítulo 7, assim, um resumo, para a gente, qual que foi o grande impasse do capítulo 7? Primeiro essa questão do crer ou não crer em Jesus, que já vem desde o capítulo 5, né? Do capítulo 4 já começa, uns crendo e outros não crendo, e está tendo aquela disputa, aquela conversa, eu acredito que Jesus é o Cristo, eu não acredito, tal, aquilo. Então é esse impasse. E esse capítulo integralmente é toda hora questionar: Jesus é o Cristo? Então a pergunta central do Evangelho de João vem depois do ponto crucial do Evangelho de João, que é o capítulo 6, que ele se mostra como o pão que veio do céu, e ele falou já de tudo da crucificação, falou de tudo isso. E aí vem João, então o teólogo, colocar para nós assim, fala, olha, então o capítulo 7 agora, será ele mesmo o Cristo? E aí o 8º vai dar uma continuidade até ver a resposta dele, que a gente vai ver mais para frente dos estudos, que é o Cristo. Tudo bem? Algo mais? Não? Você explicou, a gente entendeu. Deixa eu fechar aqui para encerrar também.